Todo mundo adora umas boas férias e a oportunidade de viajar e explorar novos lugares. Mas e se lhe disséssemos que alguns dos destinos mais impressionantes do mundo hoje em dia estão fora do nosso alcance? Lugares populares que nossos avós costumavam desfrutar já não são mais acessíveis ou simplesmente não existem mais. E a culpa é nossa. Dê uma olhada em alguns dos lugares que costumavam ser destinos de viagens e agora estão confinados à história, para uma oportunidade de apreciar o que está perdido para sempre. Em primeiro lugar, a tocha da Estátua da Liberdade. A Estátua da Liberdade já recebeu milhões de imigrantes que chegaram à costa americana por mais de um século. Ela atrai também turistas que querem conhecê-la pessoalmente. Nos velhos tempos, você podia subir a tocha e observar toda a cidade de Nova York lá de cima, além de conhecer esta parte da estátua. A vista era espetacular. Mas então houve um edital. A varanda que costumava segurar as multidões foi considerada perigosa em 1916. Provavelmente nunca mais veremos a vista que fez com que pessoas de antigamente se apaixonassem. Talvez isso um dia mude, mas por enquanto só nos resta imaginar a experiência do chão. Ainda assim, é algo que parece magnífico. São Francisco costumava ser o lar de um enorme complexo de piscinas de água doce e salgada, chamados de Banho de Sutro. Construído sob orientação do próprio prefeito, o projeto foi um sucesso absoluto, com a instalação funcionando de 1896 a 1964. Mas então, as contas chegaram e a manutenção do local começou a ficar muito cara. Você já pode imaginar o que aconteceu depois? A cidade vendeu os banhos de Sutro e todo o complexo foi fechado. Depois disso, o local foi completamente destruído por um incêndio em 1966. Partes da estrutura ainda estão de pé hoje em dia. Mas como você pode imaginar, tudo que a tornava tão especial se foi para sempre. Em terceiro lugar, a Pirâmide de Chichén Itzá. Chichén Itzá já foi um lugar onde você podia ver grandes pirâmides antigas e inclusive subir no topo delas. Imagina a vista lá de cima? Os viajantes desfrutaram dessa experiência por centenas de anos sem interrupção. Mas eventualmente o número de pessoas curiosas sobre as pedras antigas começou a ficar avassalador. E o governo mexicano pôs um fim nisso tudo. Injusto? Achamos que não. Triste para os viajantes? E como? Dizem que o grafite tornou-se uma preocupação, ou talvez fosse muito perigoso para tantas pessoas subirem lá. Vai saber. Em quarto lugar, Salto de Sete Quedas. Cuidado com as cachoeiras, diziam por aí, mas o mundo não deu ouvidos. O glorioso Salto de Sete Quedas já esteve na fronteira do Paraguai com o Brasil. Mas se você for lá agora, vai descobrir que não há mais nada para ser visto. As cachoeiras costumavam produzir 13 milhões de litros de água por segundo e podiam ser ouvidas a 30 quilômetros de distância. Mas tudo isso mudou em 1982, quando elas secaram. Uma represa recém-construída bloqueou a fonte de água, e esse foi o princípio do fim. Ainda existem muitas atrações aquáticas por aí, mas não podemos negar que essa é uma grande perda. Em quinto lugar, a Janela Azul. Se você já pensou em visitar a Ilha de Malta, pode ser por já ter visto a Janela Azul em vários blogs de viagem e também no Instagram. Os influenciadores adoravam se exibir ao lado dessa maravilha calcária que foi até destaque em Game of Thrones. Porém, esse cenário natural já foi filmado com muita frequência, porque na verdade a janela não existe mais. A Mãe Natureza deu a palavra final e não podemos contestar. Apesar de ter resistido a inúmeras tempestades ao longo dos anos, houve uma que finalmente se mostrou muito intensa e, em março de 2017, a estrutura natural caiu. Em sexto lugar, a Amazônia Subaquática. Até recentemente ainda existem recifes de corais espetaculares fora da costa da Indonésia. Perto da área chamada Raja Ampat, uma coleção de corais e vida foi chamada de Amazônia Subaquática. Por ser considerada uma das melhores do mundo, você pensaria que seria protegida, mas em 2017 houve um incidente
Inacreditavelmente, um navio de cruzeiro britânico colidiu com os recifes depois de desviar sua rota planejada. Sim, é sério. O acidente danificou 1.600 metros quadrados de Recife, que os especialistas não estão muito otimistas de que vai voltar a crescer tão cedo. Pode levar 100 anos para se reconstruir naturalmente. Em sétimo lugar, o Hipódromo de Nova York. Em Nova York não faltam locais de entretenimento vindos de uma época passada. O antigo hipódromo de Manhattan foi radicalmente transformado e não existe mais em seu estilo clássico. Hoje em dia é apenas um prédio de escritórios, mas costumava ser muito mais do que isso. No seu auge, foi o maior teatro do mundo, podendo abrigar 5.000 pessoas, além de ter servido de cenário para filmes, circos e todos os tipos de shows temporários. Era o lugar onde todos queriam ser vistos, sem dúvida. Até Harry Houdini se apresentou lá antes de seu fechamento em 1939. É interessante olhar para ele em fotos antigas, mas infelizmente sabemos que a magia acabou para sempre. Em oitavo lugar, Praia Caimu. A Praia Caimu, no Havaí, foi um lugar mágico enquanto existiu. O local era conhecido como uma praia mundialmente renomada por sua areia preta, uma cor que era extremamente satisfatória. Milhares de turistas se reuniram para essa experiência única até 1990. Havia poucos lugares na Terra onde as pessoas podiam ver a areia preta de perto. E agora há um a menos, graças ao vulcão Kilauea, que quando entrou em erupção, não deu à praia absolutamente nenhuma chance de sobrevivência. Não apenas a praia foi destruída, como também a cidade de Calapana foi enterrada. Os moradores conseguiram reconstruí-la, mas com a praia a história foi diferente. Agora tudo que resta é apenas uma foto sonhadora. Em nono lugar, o Arco da Praia de Lexira. O Marrocos tem recebido muita atenção nos últimos anos graças ao Instagram. Seja pelos lindos casamentos ao pôr do sol ou selfies na Cidade Azul, o país não tem escassez de possibilidades. Uma das atrações turísticas mais populares tem sido o conjunto de formações rochosas arqueadas. A praia Lexira sediava essa maravilha natural, considerado o lugar ideal para ver o pôr do sol, mas infelizmente tudo mudou e para pior. Um dos dois famosos arcos na praia caiu em 2016, entrando em colapso sob seu próprio peso. Um ainda está de pé, mas os cientistas dizem que esse também será seu fim em breve. A gravidade é inevitável, mesmo para as rochas. Em décimo lugar, a árvore de cabine pioneira. Nós sempre quisemos dirigir através de uma árvore gigante, mas onde podemos fazer isso realisticamente? Antigamente, na Califórnia, os visitantes do Parque Estadual Calaveras Big Trees realmente poderiam fazer isso. Essa árvore em questão é a árvore da cabine pioneira, por onde a maioria dos carros na época conseguia atravessar com facilidade. Tinha 1000 anos, o que a tornava ainda mais intrigante e atraiu milhares para o parque. Mas nada dura para sempre. A atração era popular até recentemente, mas tudo isso mudou quando uma grande tempestade devastou a área em 2017 e a árvore da cabana pioneira caiu e não se levantou mais. Descanse em paz, bela árvore. E aí, você curtiu essa lista de lugares que hoje são proibidos ou que desistiram? Quais deles você gostaria de visitar? Deixe aqui nos comentários e conte para nós mais algum lugar que você acha especial no planeta. Um grande abraço, aqui no nosso canal tem de tudo!